Olá, amigos sorveteiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Sorvecast, com muito sabor, muita inovação, muita novidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode transformar o mercado de sorvetes. Como o gelato ele vem crescendo com força. E para falar sobre esse mercado diferenciado, inovador, eu tô com o Leonardo de Barros, o nosso gerente comercial da Polar, uma pessoa muito querida para nós. Tudo bem, Léo? Ah, tudo bem, tudo ótimo. Prazer de novo estar aqui. Espero novamente que a gente leve bastante informação importante para vocês aí. E o nosso convidado especial de hoje, tava difícil vincular a agenda dele, né, Léo? uma parceria representando a fábrica, uma parceiraça da Polar, é o Vitor D'Ambrosio, que ele é diretor e administrador da Fabbri. A Fabbri é uma empresa italiana reconhecida mundialmente por tradição, inovação e qualidade. Então é uma honra ter você aqui com a gente. Vitor, seja muito bem-vindo. Olá a todos, olá Léo, na verdade muito obrigado pelo convite, como você falou, demorou para a gente estar gravando, fazendo esse bate-papo com vocês. Então, na verdade, estou muito feliz. Então, obrigado pela oportunidade e pela disponibilidade também de vocês. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado. Tamo junto. E antes da gente iniciar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de lembrar você de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, de deixar o seu like, deixe o seu comentário aí também, pra gente saber de onde você está assistindo o nosso Sorvecast hoje. E vamos começar. E eu quero já fazer uma pergunta inicial para a gente conhecer um pouquinho melhor, né, a pessoa do Vitor. Acho que alguns de vocês já devem ter visto ele em nossos eventos, em visita na Fabbri, mas eu queria ouvir dele hoje. Quem é o Vitor? Conta pra gente. Vamos lá. Bom, eu não consigo disfarçar, obviamente, o meu sotaque, então devem perceber que eu não sou brasileiro, sou italiano, tenho 41 anos, casado, com 2 filhos, 2 pequenininhos, um de 7 e um de 10. E estou aqui no Brasil, na verdade, que me acolheu, o país que me acolheu há já 11 anos, tá? Então, já virei meio brasileiro, tá? Já gosta do churrasco? Com certeza, com certeza. Então, com certeza, podem me chamar para fazer um churrasco que dá certo. E, bom, falando um pouquinho, na verdade, um pouquinho mais de mim, do que eu gosto, com certeza, é viajar. Uma das minhas grandes paixões são as viagens. E isso me levou, na verdade, a também morar em vários países no mundo, mas acho que o país que me amarrou, que me apaixonou foi o Brasil, onde acho que me acolheu tão bem e acho que o brasileiro, assim como o italiano, são muito similares, não? Com relação a calor humano, mais acolhedor. Então, eu aqui me sinto em casa, por isso agradeço muito, na verdade, de ter vindo para cá. E outra minha grande paixão, obviamente, é comida, tá? Como acho que qualquer italiano, ou a maioria dos italianos, nasce e cresce com a nonna, com a avó, que no domingo de manhã você acorda com aquele cheiro do molho de tomate feito na hora, o ragu alla bolognese, a lasanha. Então, por natureza, somos apaixonados por comidas e bebidas. Então, esse é um pouquinho do meu contexto pessoal. Legal, Vitor, muito legal. Vitor, para quem não conhece a Fabbri, conta um pouquinho para a gente da história da Fabbri e da conexão dela com o universo do sorvete. Perfeito. Bom, falando de Fabbri, a Fabbri é uma empresa familiar. Na verdade, ainda é uma das poucas empresas familiares, falando de multinacionais, que ainda é gerenciada pela família. A família está na 5ª geração, então é liderada atualmente pela 4ª geração,
que está formando a quinta geração para assumir, obviamente, esse papel depois de dirigir, obviamente, essa empresa. É uma empresa que esse ano, 2025, faz 120 anos da sua fundação. Foi fundada pelo Gennaro Fabbri, que no 1905, na verdade, fundou a empresa como destilaria. Então, todo mundo pode pensar, sempre trabalhou no segmento de sorvete. Não, começou como destilaria. A Fabbri produzia mais de 40 entre licores, vinhos fortificados, grappa, amari, bitter, tá? Depois começou a evolução da Fabbri, que migrou, bom, todo mundo sabe, as duas guerras mundiais. Então a Fabbri passou pelas duas guerras mundiais e os alcoólicos naquela época eram proibidos. Então ela teve que se reinventar, basicamente, desenvolvendo outros tipos de produtos. E qual era o canal que eles escolheram? Foi o canal de ingredientes e matérias-primas para gelato e sorvete. Depois da guerra começaram a surgir as primas máquinas elétricas. Não? Temos a Catabriga, Carpigiani começaram a entrar no mercado com essas máquinas para ajudar, obviamente, os sorveteiros a fazer sorvete de forma mais rápida e eficiente. Então, obviamente, a Fabbri pegou esse nicho onde começou a produzir os primeiros, se chamavam cremolati, que eram os primeiros produtos semi-industrializados, semi-prontos, onde basicamente numa lata já vinha todos os ingredientes, estabilizantes, fruta, açúcares vários, que misturado depois no estabelecimento com água ou leite, basicamente colocava na máquina e você tinha um gelado. Isso por quê? Porque na época não existiam os cursos, as informações sobre sorvete e gelato que hoje temos. Então a Fabbri, para vender produto, ela precisava, na verdade, formar muitas vezes, ensinar como fazer, para, obviamente, espalhar conhecimento. É uma das grandes atividades de formação que a Fabbri fez depois da guerra foi justamente isso. Ela equipou algumas Kombi com equipamentos de gelato, de sorvete, e basicamente andava de praças em praças na Itália, chegava na praça, juntava quem estava interessado em aprender como fazer gelato, porque não existiam muitos sorveteiros na época, não existiam muitas gelaterias. Então, lá na praça ensinava a fazer gelato, justamente para que empresários pudessem abrir a própria sorveteria ou gelateria e começar a comprar os produtos Fabbri. Então, essa é mais ou menos de como surgiu e como evoluiu, na verdade, a Fabbri em todos esses anos. E hoje produzimos mais de 1.400 produtos. Nossa fábrica é em Bolonha, na Itália, e temos uma na Argentina, em Buenos Aires. Praticamente atendemos todo o mercado global com 11 filiais e mais de 200 distribuidores. Que legal. Vitor, quando eu vejo o produto da Fabbri, a gente abre um variegato, abre uma lata, a gente percebe que a Fabbri, ela é referência em qualidade, é excelente, assim, o nível de qualidade dos produtos da Fabbri. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho o que faz a Fabbri ter esse reconhecimento global e ser referência em qualidade. Perfeito. O que eu posso comentar sobre esse ponto? Com certeza, acho que, assim como em qualquer atividade, a experiência que você acumula nos anos é o que te rende mais eficiente, te torna mais competitivo, te torna referência. Então, acredito que esses 120 anos, obviamente, tivemos a experiência necessária e o desenvolvimento de know-how em trabalhar matéria-prima nobres, da forma correta, ou seja, também com a tecnologia correta. Então, hoje na fábrica a gente usa equipamentos que muitas vezes somente a indústria farmacêutica utiliza.
para engarrafar, por exemplo, xaropes, os nossos xaropes saborizantes, ou para envasar os nossos produtos, não, em ambientes totalmente assépticos. Então, a tecnologia para pegar fruta, ou castanhas, ou matérias-primas de verdade, cozinhar elas em baixas temperaturas, porque esse também é um grande segredo, obviamente, da produção desse tipo de produtos, para você não perder as propriedades organolépticas, obviamente, dos ingredientes. Então, você tem que ter esse tipo de know-how, esse tipo de equipamentos, e depois envasar de forma correta, higiênica, para você dar um shelf life de 24, 36 meses. Então, acho que esse é o grande segredo de ter produtos, obviamente, de altíssima qualidade e com grande segurança para o consumidor, para o nosso cliente e o consumidor final, obviamente. Legal. Até pegando o gancho nessa qualidade de produto, tive a oportunidade de estar lá na CIGIP de novo, né, Vitor? E eu reparei muito na Itália o quão famosa é a Fabbri pela Amarena, né? Todo lugar que eu fui experimentar, eu fiz questão de perguntar, né? E é mais ou menos pegando a marca aqui, o Bombril para palha de aço, a Amarena para Fabbri, mais ou menos isso. Todo mundo fala Bombril, não fala palha de aço, né? Lá falou de Amarena, falou Fabbri. Aqui no Brasil também tem muito disso, mas não tão forte quanto lá, porque realmente é o país deles, né? E você contou uma vez a história para mim da Amarena, e realmente a pioneira em Amarena foi a Fabbri, né? Bom, sim, correto. De novo, a Amarena em si, a Amarena frutto, nessa calda aromática com especiarias, foi uma invenção, não existia esse produto, foi uma invenção da esposa Raquel do Gennaro Fabbri. Então foi ela, a Itália é muito rica desse fruto, que é a Amarena. A Amarena o que faz parte das famílias das cerejas, só que é uma cereja menor, normalmente, que uma cereja comum, um pouquinho mais cítrica, mais amarga, com relação a uma cereja normal. E isso é muito cultivado, na verdade, na Itália. Só para você ter uma ideia, eu sou da Puglia, que é o Salto da Bota, sabe, da Itália, onde somos grandes produtores, por exemplo, de Amarena. Basicamente, quase o 100% de toda a produção de Amarena da minha região, praticamente, é comprada pela Fabbri. Então, isso tem muito a dizer sobre o fato de, realmente, foi a primeira a colocar no mercado esse produto, somos uma grande referência com relação à Amarena, uma grande característica é como é produzida, obviamente, a nossa Amarena, porque hoje, para fazer uma Amarena, que basicamente é um fruto semi-cristalizado, ok? Você basta cozinhar ela numa calda, com açúcar, com um processo de osmose, você passa o líquido dentro da Amarena e o suco da Amarena vai dentro da calda. Então, esse processo de osmose, então, normalmente você pode fazer também em 2 horinhas, você consegue fazer uma fruta semi-cristalizada. A grande questão é que a gente faz em baixíssimas temperaturas e dura 7 dias esse processo. Por isso você vai ver que a nossa Amarena é crocante por fora e macia por dentro. Tá? Essa é uma grande característica que diferencia a nossa Amarena muitas vezes do resto do mercado. Então, de novo, somos, acredito, um dos maiores produtores de Amarena. A gente produz mais de 2 bilhões de Amarena fruto por ano. Meu pai. E se a gente falar de dados, de novo, oficiais da Itália, a gente tem uma distribuição ponderada na Itália, da distribuição dos nossos vasinhos, sabe, icônico de Amarena, de 86% no supermercado. Então, significa que 86% dos supermercados, nas vendas, tem o nosso produto Amarena. Então, isso. Hoje, quando você fala de Amarena, você fala de Fabbri, normalmente. Exato. O pessoal chama Fabbri, vou comprar uma Fabbri. Virou, assim como você falou, existem marcas que viraram, na verdade, o nome da categoria. A própria marca virou o nome da categoria. Então,
Espero que a gente possa, obviamente, fazer isso também, obviamente, aqui no Brasil. Legal. Eu lembro que teve um evento que a gente participou junto, Vitor, e que você passou pra gente uma mensagem muito interessante a respeito do lançamento dos produtos da Fabri, né? Que normalmente antes de lançar o produto, vocês têm ali uma aprovação com a família primeiro, né? Que você não daria para... O que você não daria para o seu filho comer, você não daria para... Então tem todo um propósito de preocupação, tradição, né? Exato. Na cultura da Fabri, a gente vê que as embalagens parecem um presente, isso também tem história, né, do formato da pintura e tudo mais. Você pega um Opaline, que embalagem linda, né? Então, é muito legal ver que essa preocupação com o cliente final lá na ponta, né? Até mesmo na aprovação de um lançamento de vocês. Exato. Confirmo isso porque, na verdade, a família Fabri está em todas as decisões de lançamento e aprimoramento também dos produtos atuais, por exemplo. Tá? Então, tudo passa por eles e a condição é essa. Se meu filho, se alguém da nossa família, se esse produto tá, não, é bom, na verdade, para ser consumido pela nossa família, então significa que pode ser lançado no mercado, então tem uma aprovação direta deles em todos os produtos, e tem muito essa questão de carinho, sabe? Porque você pode fazer um ótimo produto, mas muitas vezes não cuidar muito também da embalagem. Não, na Fabri tem muito esse cuidado de também a embalagem faz parte da experiência do cliente. Tá? Então, hoje a gente recebe, por exemplo, tem muitas pessoas que realmente compram também a Amarena porque, não somente pelo conteúdo, mas acima de tudo pela embalagem, também porque tem uma história, não, atrás dessa embalagem, porque como você falou, quando a mulher do fundador Gennaro Fabri criou essa receita, foi tão um sucesso naquela época, que o Gennaro Fabri, então o marido, encomendou um vaso de um famoso ceramista de Faenza. Faenza é uma região típica ceramista na Itália, onde se produzem muitas cerâmicas, sabe, essas obras de artes, porque ele queria, na verdade, que esse produto fosse, de alguma forma, vendido ou colocado numa embalagem à altura da receita que ela fez. Então foi um presente, na verdade, que ela deu para a própria esposa para valorizar, obviamente, o produto que ela tinha acabado de alguma forma, desenvolver. Então existe toda uma história atrás desse vaso. Até esse vaso está exposto no Museu MoMA de Nova York, como uma dos símbolos das empresas mais icônicas do food and beverage, do alimentos e bebidas, de empresas italianas. Então acho que é um reconhecimento importante que é dado também ao produto e à embalagem. Legal. Eu já deixo o convite aqui, se você não conhece a Marina Fabri, né, Léo? Sabe o que está perdendo. É um produto de alta qualidade para você inserir. Por favor. Exato. É maravilhoso. E a gente vai partir agora para um segundo assunto que eu acredito que seja o clímax aqui do nosso podcast, que é a respeito do projeto de inovador, né? De gelato para sorveterias, né? E aí até peço ajuda aqui do Léo aqui para nos ajudar nessa... Um projeto que a gente fez, né? Uma conversa, e aí foi apontado pelo Vitor, pelo pessoal da Itália, da possibilidade da gente trazer o gelato de uma forma mais acessível dentro da sorveteria, né? E aí o Vitor modelou tudo isso e a gente está caminhando com alguns projetos já e a tendência é que aumente muito, né, Vitor? Se quiser falar um pouco, fique à vontade. Sim, como você, Leo, falou, tudo nasceu de uma conversa, ainda lembro, na beira do rio, aqui em Piracicaba, num restaurante, com você, o Maurício, naquela época veio também o nosso CEO global, o Michele Magli, que faz parte da família Fabri, e numa conversa, não, justamente saíram, na verdade, alguns conceitos e pontos bem interessantes, também para explicar para o nosso CEO, obviamente, qual é a realidade aqui brasileira, não? E saiu de lá uma fotografia bem interessante, que se a gente pensar hoje,
basicamente o 20%, não, da população brasileira, que podemos considerar a classe médio-alta, detém quase 90% da riqueza do Brasil. Então a gente partiu desse conceito que dentro desse contexto, em qualquer cidade que seja pequena ou grande, você tem de alguma forma essa fotografia, não? Você sempre vai ter uma classe médio-alta e depois classe menos, não, que tem menos recursos, não? Então dessa fotografia a gente falou hoje nas grandes cidades, não? Acima de 200, 300, 400 mil habitantes, você já tem gelaterias instaladas, certo? Só que isso não acontece muito ainda em cidades menores. Cidades de menos de 200 mil, 100 mil habitantes, não tem uma gelateria não, clássica, não, como a gente fala, com vitrine, expositora, gelato tipo italiano. Só que existem muitas sorveterias antigas que fazem esse trabalho há 20, 30, 40, 50 anos, muito estabelecidas, não? É reconhecida também pela qualidade, só que, de novo, muitas vezes essa classe médio-alta, ela quer ter uma experiência talvez de gelato, ela vai na sorveteria, toma o sorvete, só que de vez em quando ela quer ir tomar um gelato, ter essa experiência não? Diferente, então muitas vezes tem que fazer quilômetros para ir na cidade vizinha, com mais habitantes, onde tem uma gelateria. Então o projeto partiu disso. Por que a gente não ajuda essas sorveterias que já trabalham com bons produtos, com produtos de qualidade, com uma entrega legal para o cliente? Porque a gente não ajuda a, de novo, a ideia não é transformar a sorveteria em gelateria, muito pelo contrário. Na verdade, é ampliar a oferta da sorveteria com o quê? Com gelato. Então, você vai ter a estação de freezer com o sorvete, do lado você vai ter uma vitrine pequenininha com 6, 8 sabores de gelatos, que você expõe nessa vitrine que está a menos 12, menos 13 graus, ok? Então é um produto com uma mordida, a gente fala mais quente, estilo italiano, tá? Que você espatula, que você... Então, criar uma experiência diferente para adquirir novos clientes, mas também quem está acostumado talvez a tomar um sorvete, talvez de vez em quando pode ter a experiência também do gelato. Então, tudo nasceu dessa questão, ampliar a oferta da sorveteria. Legal. E até como experiência própria, né, que vocês trouxeram um projeto, eu acho que foi muito bem feito. Tem alguns clientes que estão fazendo. Claro, sempre tem ajuste para a gente fazer cidade a cidade, cada cliente é um cliente, mas assim, o mais legal é que vocês trouxeram uma solução pronta, né? Não vai ter que correr atrás da vitrine, a gente já traz quem faz a vitrine, os produtos a gente já sabe quais são os produtos. Ah, mas eu não sei fazer. Dá o treinamento, até participar do curso que a Fabri disponibiliza todo mês, que existe um valor. O cliente que adotar esse projeto vai ter o curso praticamente gratuito para fazer isso daí, né? Então, assim, quem ainda não conhece o projeto, entre em contato com o representante, fala com a gente, por quê? Porque eu acho que não é legal esperar uma gelateria chegar na cidade para roubar esse mercado. Eu acho que é legal você entrar um pouco nesse mercado e trazer uma gelateria para dentro do negócio seu que já está estabelecido. Porque eu já vi muitas cidades aí chegarem algumas gelaterias, a régua subir e muita gente perdeu o consumidor que estava todo dia dentro da sorveteria. Então, vamos trazer esses caras que querem consumir um produto de qualidade, não tem que ir para o shopping de uma cidade vizinha e também não espere chegar uma gelateria na região. Trazer realmente para dentro do sorvete. A gente também atende gelateria, a gente quer atender todo mundo, mas se você tem uma possibilidade de fazer isso dentro da sorveteria, faça, que é importante, tá bom? Não, perfeito. Eu queria só complementar o que o Leo falou, justamente o que a Fabri se dispõe a fazer. De novo, a gente nesse caso não gostamos de ser só um provedor de ingredientes. Acho que isso não seria, não faz sentido, não é o objetivo do projeto. Mas a gente quer costurar, na verdade, para quem não conhece nada de gelato, não? Basicamente um pacote completo, de novo, com
fornecedor de vitrine, matéria-prima, receitas, formação. Então, de novo, o curso que a gente faz em São Paulo, um curso de gelato, o nosso técnico que vai lá no seu estabelecimento te ensina, na verdade, com você a fazer o gelato, a espatular, fazer as decorações para você servir dentro da vitrine, formar a brigada, não? Os atendentes. O atendente tem que promover esse produto, esse novo produto dentro da oferta, deixando experimentar também para o cliente. Uma coisa bem interessante que em vários desses clientes que a gente já ativou com esse projeto, que depois a gente visitou, eu fui também lá pessoalmente para entender como estava indo. Uma das coisas que gostei muito é que, bom, Vitor, eu aqui também sou uma sorveteria, tenho várias gelaterias ao meu redor, então o que acontecia? Chegava uma família de 4, 5 pessoas, o pai, a mãe, os filhos. O pai e a mãe, normalmente, que estavam acostumados com sorvete, queriam aquele sorvete específico, consumiam. Os filhos não, porque queriam consumir um gelato. Então, esperavam os pais consumir o próprio sorvete e depois iam na gelateria do lado. Eu acabei com isso. Eu hoje consigo manter essa família dentro do meu estabelecimento, oferecendo sorvete e oferecendo gelado para quem quer ter a experiência de gelato. Então, isso foi algo que me tocou muito. Realmente você está fidelizando o seu cliente e também as novas gerações. Legal. Porque as novas gerações querem experimentar coisas diferentes. Sim. Então, por que... De novo, agora eu falo aqui para todos os sorveteiros que estão olhando esse podcast. Se vocês precisarem de informações, de novo, informações não custa nada, tá? A gente tem um showroom, laboratório em São Paulo com todos os equipamentos, querem saber mais, fazer teste, entender melhor, por favor, contatem a Polar, os vendedores da Polar, e através deles podem vir tranquilamente no nosso espaço. Legal. É a nova Kombi da Fabri, né? Você já pensou nisso? Exato. É a nova Kombi. A Kombi lá pós-guerra é aqui agora. Exato. Né? Ensinando o pessoal a fazer. Ainda tenho esse projeto na cabeça, tá? de fazer uma Kombi itinerante. Desculpa dar spoiler, então. Exato. Mas vamos ver se sai do papel. Muito bom. Nossa, fantástico. Então, ela tem a oportunidade de atender toda a fatia do mercado. É isso aí. Trazer experiência diferente, inovação dentro da sorveteria. Esse equipamento que vocês falaram, né? Essa vitrine. Quantos sabores o sorveteiro consegue colocar dentro? O projeto iniciou, na verdade, com uma vitrine pequena de 6 sabores. Tá? 6 cubas. Cada cuba vai 3, 4 quilos de gelato. Justamente qual é a ideia? Experimenta. Não tem que colocar uma vitrine de 24 sabores. Não, experimenta. Coloca uma vitrine pequenininha. E depois amanhã, se você vê que isso é um business que está, na verdade... Esse é um caso muito interessante. Em vários desses clientes que a gente instalou, ou que já trabalhavam com isso, com sorvete congelado, hoje o maior faturamento, depois de alguns meses, virou o gelato ao invés do sorvete. Então, eles tiveram que ampliar a parte de gelato. Tá? E continuando, obviamente, até a parte de sorvete. Então, o que aconselho é isso. Começa com uma vitrine pequena, e de lá depois fazer um upgrade de vitrine é simples. Por que eu falo que esse projeto funciona na sorveteria? Na verdade, é um projeto ideal, não, para a sorveteria. Porque se você quiser abrir uma gelateria do zero, o investimento é muito alto em equipamentos e tal. Numa sorveteria você já tem a produtora, a gente se adapta na verdade as receitas à produtora que você tem no seu laboratório. Você já tem a estrutura, você tem equipe especializada. Então não é um grande investimento. O investimento é em quê? Informação e formação. E isso obviamente é a Fabri, junto com a Polar, que ajuda nisso. Então o investimento seria realmente só a vitrine. E a gente já viu você vendendo, acho que 30 gelatos por dia, dentro do mês, você em menos de 6 meses, você se paga um investimento.
um investimento que se paga em 6 meses, e eu como empresário, se olho, falo, bom, acho que é algo de interessante, entendeu? Fantástico. Agora, saindo um pouquinho aí, a gente sabe que a Fabri ela tem uma linha gigante de produtos, né? Tanto na linha de confeitaria, na linha de bebidas, do gelato em si, né? Produtos, Exato. como a gente já bateu bastante aqui, de excelente qualidade. E eu queria também pedir um pouquinho da ajuda do Léo aqui para a gente comentar com o Vitor a respeito de uma outra oportunidade que é o mercado de bebidas, né, Léo? Exato. De associar tanto no mercado de sorvetes e em outros nichos também que estão tendo crescimento do nosso próprio consumidor que está buscando experiências diferentes além do sorvete, além do gelato, e enfim. A bebida, toda vez que a gente vai pra Fabri, a gente namorava a bebida lá, porque realmente é um negócio interessante que a Fabri tem, que é o xarope, que é o mix bar, né? E diferentemente da maioria dos players aí que tem no mercado, a Fabri entrega muita fruta dentro do produto. Existe um porquê disso, né? Existe toda uma história da Fabri. Por exemplo, o nosso xarope de maçã verde tem 90% de suco de maçã verde. Então ele é para fazer um refrigerante natural, que a gente fala, né? E isso cabe em qualquer lugar. Com um produto teoricamente, na prática mesmo, barato, entregando uma margem maior, inclusive, para os estabelecimentos que pegam. Então, a gente vê esse crescimento muito em restaurante japonês, a gente vê muito em hamburguerias, consumo bem alto mesmo. E por que não trazer isso daí para dentro de uma sorveteria que vende uma Coca-Cola? E a gente buscando outros assuntos de saudabilidade que a gente falou, trazer um refrigerante natural, mais agradável, com vários sabores diferentes e trazendo uma margem maior também para o sorveteiro. Então, é um produto que eu acredito bastante, a gente tem aumentado bastante a venda e a Fabri, o Vitor pode até explicar um pouco melhor o que são esses xaropes aí, né, Vitor? Sim, perfeito. Bom, como eu comentei, a Fabri tem mais de 1.400 produtos. Isso por quê? Não porque a gente quer fazer a corrida de quem solta mais produtos. O nosso objetivo hoje somos uma das poucas empresas que consegue abraçar um estabelecimento a 360 graus. Então, tanto na parte de ingredientes para gelato e sorvete, tanto na parte de ingredientes para bebida. E como você falou, quando você tem um cliente dentro da sua loja, o seu objetivo é tentar, na verdade, aumentar o seu ticket médio, não vendendo só o sorvete, mas também os complementos. Ou tem, naquela mesma família, tem a pessoas que vai tomar sorvete, gelato, outros que não, só um café ou que é só uma bebida. Então, por que não ter uma oferta mais ampliada? Então, esse é o objetivo. O objetivo da Fabri sempre foi, o meu, ainda mais aqui no Brasil. Como eu falei, eu sou italiano, eu estou acostumado a entrar numa cafeteria, uma sorveteria, ter tudo. ter tudo. A gente fala, na gelateria na Itália, vende até gelato. Por quê? Ele vende muito café, ele vende muita bebida, doce, confeitaria, chocolateria, tá? Então tem uma oferta muito, muito ampliada, tá? Então a mesma coisa que eu quero, obviamente, falar, não, com os nossos clientes, justamente de colocar esse tipo de produtos, de novo, que são de fácil execução. Eu não estou falando que você precisa de um bartender, por exemplo, para fazer uma soda italiana. Mas o que você falou, soda italiana é gelo, água com gás e xarope, tá? Você tem, de novo, um refrigerante muito mais natural que um refrigerante comum, com a metade das calorias, tá? Isso por quê? Depende muito também do xarope que você utiliza, tá? Hoje você encontra muitos xaropes onde você, em uma dose, em um copo, você precisa colocar 50, 60 ml de xarope. Então, isso é tudo açúcar, a maioria. E aroma. Ok? É aroma. Então, você vai atingir o mesmo número de calorias depois, saudabilidade, entre aspas, de um refrigerante. Com o nosso produto, você precisa de só 30 ml. Por que só 30 ml? Porque a gente tem uma concentração de fruta muito grande. Você acabou de falar, maçã verde, que é um dos sabores mais consumidos. O nosso maçã verde tem 90% de suco de maçã. Mediamente você não supera o 10%. Tá? Então isso já diz tudo sobre a questão da concentração e a menor dosagem que você precisa. Então você está
colocando somente 30 ml de alguma forma de um xarope, não, de açúcar com fruta. Ok? E eu acho que o mais legal, Vitor, e para mim foi um negócio que me chamou a atenção, é que apesar disso, de ser um produto com alta concentração de fruta, de ser um produto muito bom, na dose aplicada ele fica mais barato que quase todos, ou se não todos os produtos do mercado. Com certeza, essa é uma briga, obviamente, que até temos que comprar sempre com qualquer cliente para explicar para ele, você não tem que comparar o meu produto com o custo da garrafa. Porque, primeiramente, a nossa garrafa é de 1 litro. A maioria é 700. A maioria é 700 ml. Então, isso já não, a gente aconselha a fazer, tem que fazer o custo da dose. Então, pega o custo da garrafa, divide por 1000 e multiplica por 30 ml. Faz a mesma coisa do outro xarope que talvez você utiliza. E eu garanto que com o nosso xarope você economiza, para fazer uma soda italiana, pelo menos R$1 cada soda italiana que você solta no seu estabelecimento. Tá? Melhor qualidade, custo mais baixo. É um produto muito mais natural. Exatamente. A gente acabou de lançar a nossa linha Plus, que é o quê? É uma linha de xarope totalmente natural. Não tem conservantes, não tem aromas artificiais, então cheiro de fruta, não tem corantes artificiais. Então é uma linha realmente para fazer uma bebida natural. Você pode colocar isso no seu cardápio. Bebida artesanal natural. Então a comunicação também do que você fala para o cliente é muito importante, para ele também entender o que ele está adquirindo, o que ele está comprando. Legal, muito bom. Muito legal. A gente está chegando na reta final, né, do nosso Sorvecast. Aqui foi só uma pincelada, né, Léo, de tudo que a Fabri tem, na verdade, de inovador que pode trazer para o seu negócio, para sua sorveteria. A bebida aqui, eles falaram bastante pontualmente a respeito da soda, mas tem outros nichos que se encaixam, restaurante, bar, cafeteria. Dá para associar com um café, dá para fazer um milkshake, dá para fazer muita coisa diferente. Então, vamos dizer assim, um universo a ser explorado, né, Léo? Então, assim, se você tem dúvida, se você quer saber mais a respeito, como já foi colocado muito bem pelo Vitor e pelo Léo, procura a equipe da Polar. A Fabri tem toda essa consultoria. Você pode inovar, trazer algo diferenciado para a sua cidade, para o seu negócio e para o seu cliente final. E isso marca, né, Léo? Então, queria agradecer aqui a presença do Vitor, por ter atendido o nosso convite e ter trazido, como que eu posso falar, toda essa grandeza, né? A Fabri, quando a gente fala, é tradição, sabor, inovação, e é muito bonito a história da Fabri, e o propósito continua, né? De formar, não é só vender o produto, mas formar o profissional, capacitar e ajudar no crescimento. Então, que essa parceria com a Polar permaneça cada vez mais. A gente é muito grato por essa parceria Fabri Polar. Se você precisa de produtos na linha de gelateria ou qualquer outro produto da Fabri, também procura a nossa equipe. É isso aí. A gente tá aí forte nessa representação, né, Léo? Exato. Até deixar uma mensagem, a gente não falou ainda, mas é um projeto que está saindo do forno, né, Vitor? Quem tem restaurante, quem tem qualquer tipo de estabelecimento que gostaria de fazer seu próprio gelato, tem um projeto bem legal que a gente viu lá na Itália. E procura a gente, que a gente tem bastante coisa interessante para você fazer seu próprio gelato dentro de um restaurante, dentro de uma cafeteria, uma máquina compacta que consegue colocar dentro de qualquer estabelecimento para produzir a sobremesa ali do seu cardápio, tá? Então, é um projeto que futuramente a gente volta a falar, né, Vitor? Sim, com certeza. Então a gente vai ter mais um podcast aí com o Vitor, mais novidades. Esse é um tema bem legal também, de novo, para essa questão de popularizar sempre mais um bom gelato, um bom sorvete em qualquer estabelecimento. Não somente numa sorveteria ou numa gelateria. Também num restaurante, também numa cafeteria. Então é um projeto bem interessante, que a gente chama de Gelato System, que é justamente um sistema completo de máquina, que é uma produtora e vitrine ao mesmo tempo, compacta, que você coloca no balcão, mais ingredientes, mais receitas desenvolvidas pela Fabri para você introduzir e fazer o próprio gelato ao vivo na frente dos seus clientes, no seu estabelecimento, no seu restaurante, na sua cafeteria. Então, acho que é um projeto bem interessante e muito atual, na verdade. Legal.
Muito bom. Para você Obrigado, que Mar. quer inserir aí o gelato, dicas nós temos muitas, consultoria, como Exato. fazer, conta com a gente. Então, obrigada, Vitor, obrigada, Léo. Obrigado, Mar. Obrigado Muito você obrigado. que está assistindo aí, que está ouvindo a gente. Valeu, e pessoal. até o nosso próximo Sorvecast, né? Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, tchau, tchau.